Hoje tem Maringá Futebol Clube e nada mais importa. Finalmente chegamos na final do Campeonato Paranaense e deu tudo certo. O Maringá está mais uma vez na final e dessa vez não vai enfrentar nenhum time da capital, o que não deixa de ser um problema, porque se a gente comparar os anos anteriores, os times da capital com os times do interior esse ano, o Campeonato Paranaense foi basicamente dominado pelos times do interior. Maringá, Londrina, o Operário, o próprio Cianorte, que foi eliminado antes, mas fez uma boa campanha, liderou o campeonato por um tempo. Então, esse ano, talvez um dos maiores problemas do time seja enfrentar os próprios times do interior, porque eles estão todos muito bem preparados e acabaram sendo superiores do que os times da capital, apesar dos dois terem sido eliminados pelo Maringá. Mas esse jogo vai ser um jogo muito difícil, talvez o mais difícil até agora do campeonato. Então, depois de vir de grandes jogos contra o Curitiba e contra o Atlético Paranaense, eliminando os dois, o adversário do Maringá na final vai ser o Operário. No caso, o adversário do Operário, né? Porque eles se classificaram primeiro no campeonato, ficavam esperando o resultado do jogo ali. Então, o adversário definidos para a final, Maringá, Operário Ferroviário. Operário que inclusive venceu o Maringá na primeira fase, se não me engano foi 3-1, né? O jogo lá no Germano Krieger. E foi um jogo muito difícil, muito pegado, mas como eu já falei várias vezes, campeonato de pontos corridos é um e campeonato de mata-mata é outro. Assim como a gente viu os jogos contra o Coritiba e contra o Atlético, que são os mais recentes do Maringá. Contra o Curitiba a gente perdeu pro Sub-20, contra o Atlético eu não lembro quanto ficou o jogo, confesso, mas a gente perdeu também, se eu não me engano foi 3-1, 3-2, alguma coisa assim. Foi 3-2, né? A gente começou ganhando, fez 2-0 e tomar uma virada inacreditável. E no mata-mata a gente conseguiu vencer os dois, e vencemos bem os dois, inclusive fora de casa. E o que é uma grande vantagem para o time, né? Esses bons resultados fora de casa mostra que o time está muito bem preparado e tem muita chance sim de fazer um bom jogo nessa final contra o Operário. E você, queira você concorde, goste ou ache bom ou não, tudo isso se deve a mais um ano, mais uma. Por ter sido mantido no cargo, mais uma final dele, o Jorge Castilho, que é o nosso treinadorzão. Que você pode achar que ele seja um bom treinador ou não, pelos métodos dele, mas de um jeito ou de outro a gente tem que admitir que ele tem esse time na mão, ele consegue fazer o time jogar e finalmente conseguiu mais uma final aí e talvez a chance de título seja essa. Essa matéria aqui do Mulheres em Campo diz aí, né? Só mais uma decisão para o Dogão, após eliminar a dupla considerada favorita ao título, o Maringá chegou novamente a mais uma final de Campeonato Paranaense. A trajetória que não foi fácil, né? Se classificou em sexto na primeira fase, enfrentou o Coritiba nas quartas de final, acabou eliminando no Couto Pereira. No Couto Pereira a gente ficou 1-1, né? O jogo. Eu até esqueci, eu inverti os placares, achei que a gente tinha vencido lá. E foi suficiente para classificação lá. E em casa, depois contra o Atlético, a gente empatou e acabou deitando nos caras lá na arena. O que mostra uma boa preparação, um bom desempenho do time. Foi tudo certinho. Então, para esse jogo, nós vamos ter o desfalque de Ronald e o Rodrigo que estão suspensos. O Rodrigo vai fazer muita falta. Max Miller vai deixar a equipe com lesão. Talvez ele vá pro jogo hoje, mas está suspeita a lesão, acho que tem jogadores para substituir ele. Aí com isso, provavelmente o time vai vir com Davidson, Tito, Cauã Tavares, Max Miller, Parrudo ou Lucas Bonifácio ou Vitinho. Eu ia com o Lucas Bonifácio, já tá. Teve mais jogos durante o ano, tem um pouco mais de ritmo ali. Buga, Léo Ceará, Negueba, Moraes e Maranhão. Um ponto importante desse jogo aí, do time do Maringá nesse momento, é a questão dos jogadores que estavam meio sumidos e foram bem criticados durante o ano estarem aparecendo de forma positiva agora. Como por exemplo o Maranhão tá fazendo gols importantes aí no. Como por exemplo o Maranhão que tá fazendo gols importantes aí no mata-mata, isso aí faz muita diferença. Ele tá conseguindo acertar ali as jogadas dele, que eram mais criticadas do que os outros jogadores. Faz muita diferença pro time.
Inclusive o Léo Ceará também dando assistências, que é muito bom. Porque são jogadores assim que estavam sendo mais criticados. Eu mesmo critiquei o Léo Ceará pelo gol que ele perdeu lá no Couto Pereira contra o Curitiba, que foi um absurdo. E até eu achei que eu peguei pesado na crítica, mas tem que criticar sim. Perdeu uns gols lá que é complicado, hein, meu amigão. Mas enfim, depois ele tá conseguindo voltar a dar assistências, que é positivo, e acaba ajudando bem o time ali no, nesses momentos de decisões que é importantíssimo. E a expectativa para hoje é casa cheia no WD, sabe por quê? Porque com certeza a torcida vai esgotar a capacidade de público do estádio. Até ontem na parte da tarde, onde eu vi, já tinham sido vendidos 17 mil ingressos. Eu tinha visto alguma coisa que ia ser ia ser feito um lote maior de vendas. Então com certeza acho que a capacidade foi liberada uns 18.600 lugares no estádio. Tenho certeza absoluta que esses 18 mil lugares vão ser vendidos e o estádio vai estar lotado, a pressão vai ser grande. Estão prometendo fazer aquela rua de fogo ali quando os jogadores chegam. E ó, aquilo ali é bem legal. Dá uma muvuqueira do caramba, mas é muito legal. Pra quem gosta dessa confusão toda ali. Confusão no bom sentido, óbvio. E com certeza a pressão ali vai ser enorme nesse jogo. Então é isso. Hoje então a gente tá na final. Vai ser um dos jogos mais importantes do ano, com certeza. Dificilmente vai ser um jogo tão difícil, tão de tamanha importância no campeonato ou na temporada, a não ser que nós façamos uma campanha surpreendente na Série C e conseguimos também ou o acesso ou chegar à final. Mas a gente está muito empolgado e esse jogo com certeza é um dos maiores da história do Maringá Futebol Clube. Na minha opinião, que ninguém perguntou, mas eu acho importante eu falar aqui porque talvez esse seja o ano que o time tenha um pouco mais de chances de ser campeão. Como eu falei, os maiores problemas da equipe sempre foi os times da capital e esse ano a gente mostrou força contra os dois. E por mais que a gente tenha perdido o Operário na fase de mata-mata, da fase de pontos, né? Como eu falei, agora é outro campeonato. Então acredito que nós temos muita chance de ser campeão. E a gente com certeza, o Maringá vai fazer de tudo para conseguir vencer esse título aí. E finalmente a gente conseguir vencer esse título, vamos entrar num hall ali. Caso consigamos, né? Não tô cantando vitória não, hein? Caso a gente consiga vencer esse campeonato aí, de ser um dos poucos times que venceram as 3 divisões, da terceira, a segunda e a primeira do Paranaense. E o Maringá precisa muito desse título. Houve até posts do Maringá falando das cobranças, que a torcida criticou. Mas se tem crítica é porque a gente espera resultados. E se a gente espera resultados é porque vocês estão fazendo um ótimo trabalho. E dos últimos anos para cá o Maringá vem se consolidando tanto no futebol paranaense quanto no futebol nacional, o que é muito importante tanto para o time crescer, para a cidade crescer e para todo mundo crescer junto. E é isso que o Maringá vem fazendo. Porém, a gente precisa vencer esse campeonato. Já tá na hora, todo mundo sabe disso, todo mundo tá precisando, até o time tá precisando desse título aí para ser uma bonificação de todos esses bons anos que vem fazendo, para comprovar ali, né, ser uma afirmação de que está sendo tudo bem feito. E está sendo tudo bem feito, todo mundo reconhece isso. E, e é isso, então até daqui a pouco. Hoje o jogo vai começar às 4 horas da tarde lá no L. Davis e nós vamos estar todos esperando por lá. Então, muito obrigado. Vai ser um bom jogo, com certeza. Animado, nervoso. Vai ser um jogo pegado. Tenho certeza que vai ser pique Libertadores esse jogo aí. Mas os dois times estão preparados para fazer um bom jogo aí. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, falando um pouquinho sobre o jogo. E a gente se vê depois para falar do resultado. Então, tchau, obrigado e fui.